Boa noite. Que nós possamos estar nessa sintonia, para aprender um pouco mais, para se ligar um pouco mais nessa espiritualidade tão bonita que está aqui conosco. A Joana, ela devia ter uns 40, 50 anos. Ela tinha lá o seu emprego, que ela gostava de trabalhar, ela se sentia bem, mas começou a ter uma sensação estranha quando chegava em casa. Parece um cansaço a mais, uma coisa que não trazia para ela toda aquela energia que ela trazia quando ela começou a trabalhar na profissão dela. Ela começou a perceber que algumas coisas não andavam bem. Ela começou a perceber que não tinha mais vontade de fazer exercício, que não tinha mais vontade de sair de casa, que não tinha mais vontade de ter relacionamentos com as pessoas, preferia ficar mais quietinha, mais parada. E ela começou a estranhar. Até que um dia ela pensou, talvez eu precise de ajuda, talvez eu precise de alguém que possa me explicar o que está acontecendo. Porque ela via, junto com as amigas e colegas dela, homens e mulheres, que estavam trazendo uma sensação de que não estavam bem, não se sentiam mais bem, como uma vez já se sentiram. E não entendiam muito o que estava acontecendo, porque hoje qualquer coisa leva o nome de depressão, qualquer coisa leva o nome de ansiedade. E os nomes são simplesmente nomes. Cada um tem a ansiedade à sua maneira, cada um tem a depressão à sua maneira. Coisas que a gente pode dizer que são doenças ou são sintomas. Aí ela procurou uma ajuda. Primeiro ela procurou uma ajuda especializada na medicina, e aí chegou no psiquiatra e falou, bom, vamos dar medicamentos. Mas os medicamentos controlavam um pouco os sentimentos, as emoções, mas não fazia com que ela tivesse a energia que ela gostaria de ter. E aí então ela foi buscar alguém que pudesse filosofar com ela, ou pudesse entender a nível psicológico. E claro, o terapeuta começou a conversar com ela e fez uma pergunta para ela. Uma pergunta que talvez todos nós pudéssemos fazer para nós. Perguntou para ela, você é feliz? Pergunto agora, como é que você responderia? Você é feliz? E a gente também pode, para completar, para tentar pegar, né, porque o nosso cérebro não gosta muito de ficar, digamos assim, contendas. Ele vai logo resolver a questão. Eu sou feliz e pronto, não me pergunta mais nada. Mas o que te faz feliz? E aí ela foi percebendo que ela não tinha regras muito boas para se sentir feliz, ou regras injustas para se sentir infeliz. Como assim, Rubens? Isso. Nós vivemos, e nós às vezes não percebemos, nós vivemos sob regras. Essas regras estão muitas vezes no nosso inconsciente. Quando eu falo inconsciente, todo mundo sabe o que é aqui, né? Inconsciente. Então, o inconsciente é onde tem 95% ou mais do nosso sistema. Então, nós funcionamos porque o subconsciente vai fazendo as coisas e a gente só vê o resultado. É como alguém que está dirigindo um ônibus e fica olhando só pelo retrovisor e só fica sabendo o que está acontecendo. O nosso subconsciente vai fazendo as coisas, mesmo que a gente não queira. Mas o que tem lá no subconsciente? Como é que é essa situação? Como é que eu posso começar a identificar o que eu tenho no meu inconsciente, no subconsciente, que está fazendo a minha vida ser do jeito que é? Porque de repente eu falo, não estou satisfeito com a minha vida. E eu vou fazer uma pergunta agora capciosa. Se você estivesse agora totalmente saudável, totalmente feliz, totalmente próspero, com alguns milhões na conta, será que você estaria aqui? Será que vocês estariam aqui? Olha só. Então nós temos forças que nós não conhecemos que nos dirigem, que nós podemos chamar de subconsciente, e algumas vezes eu gosto de chamar as forças da nossa alma. Talvez, alguns momentos que nós não tenhamos um sentimento de felicidade, não nos sintamos bem, é porque o nosso sistema está querendo nos levar para algum lado que a gente não está conseguindo perceber. Então, o que acontece? Às vezes acontecem doenças, às vezes acontecem separações, às vezes acontecem perdas ou tragédias
E a gente pode olhar sempre de um ponto de vista que o nosso sistema, e quando eu digo sistema, eu digo a nossa alma, junto com a nossa mente e o nosso corpo, está nos dirigindo para aquele lado, para que a gente possa fazer uma mudança de rota. Pergunta que eu faço para vocês. Vocês já pararam para pensar se o que vocês vivem é aquilo que vocês vieram fazer? O que você faz hoje em dia? O que você faz, o que você trabalha, o que você estuda, é isso que você veio fazer? Mas como assim, Rubens? A nossa alma tem propósito. A nossa alma tem propósito. A gente, antes de vir para cá, nós temos uma espécie de programação. Todo mundo sabe o que é isso? Programação? A gente se programa? Todo mundo entende que antes da gente vir para cá, e quando eu falo antes da gente vir para cá, todo mundo entende que nós somos reencarnacionistas, então nós vivemos no plano espiritual, viemos para cá, voltamos para lá, e fica essa dança. E quando nós estamos no mundo espiritual, o nosso nível, entre aspas, de lucidez é muito maior do que quando nós estamos aqui. Porque aqui nós estamos, então, mergulhados na matéria. E essa mergulho na matéria faz com que a gente esqueça ou apague uma série de programações que a gente já trabalhou em outras vivências, ou mesmo no plano espiritual. Por que faz isso? Porque faz parte do processo de crescimento. Então, a nossa alma nos envia para cá, para que a gente possa desenvolver a nossa AI. Não está em moda agora? AI, inteligência artificial. Então, nós também somos a inteligência artificial da nossa alma. Nós estamos aqui para desenvolver a nossa inteligência artificial. Para quê? E como é que eu vou saber? Como é que você quer desenvolver um programa no computador, por exemplo, um programador? O que ele precisa para poder desenvolver um programa? Vocês têm ideia? Alguém é um programador aqui? Alguém sabe o que precisa para um programador desenvolver um programa? Alguém sabe? Imaginem. Não? Nem imagina? Um problema. Um problema. Uma empresa tem um problema, uma dificuldade, chama o programador e fala, eu preciso que você ajeite isso aqui para mim numa programação. Então, nós precisamos de problemas. Meu Deus, que coisa chata. Quer dizer que a gente precisa de problemas? Nós precisamos de problemas? Sim. Se nós não tivermos problemas, nós ficaremos estagnados. Não vamos nos desenvolver. Só que temos um problema por ter problemas. A gente não gosta de problemas. Alguém gosta de problemas aqui? Alguém gosta? Tá vendo? Sempre tem uma alma já mais evoluída. Excelente. Essa é a Lara, né? Nós precisamos começar a mudar algumas coisas na nossa maneira de enxergar, maneira de encarar. Veja, vou convidar vocês hoje para um desafio difícil. Que vocês já comecem a gostar de problemas. Tá, não precisa ser muito grande. Não precisa torcer para o Corinthians, pelo menos, uma coisa muito grande assim. Não dá, né? Não dá. Mas, olha como é uma mudança completamente de paradigma. Quer dizer, eu preciso aprender a gostar. Mas o que é gostar? Vamos diminuir um pouquinho gostar? Talvez é aceitar os problemas sem resistência, sem brigar com eles, sem maldizer os problemas, porque eles estão vindo para nos servir. Vou repetir, se você puder anotar mentalmente, os problemas vêm para nos servir. E quem manda esses problemas, o Rubens, além da sogra? A nossa alma manda os problemas também. A nossa alma precisa enviar os problemas, senão a gente vai ficar estagnado. Se nós deixarmos o nosso sistema sem estímulo, ele vai ficar parado. Vamos falar do corpo físico. Por exemplo, vamos falar de algumas questões que nós acabamos bloqueando o nosso processo de crescimento. Alguém aqui já ouviu falar em procrastinação? Alguém já ouviu falar? Ótimo. Como é isso? Alguém procrastina aqui? Né? Eu acho que vou fazer a pergunta diferente. Alguém não procrastina aqui? A
procrastinação é uma briga. Olha que eu descobri recentemente. A procrastinação é uma briga do nosso corpo com a nossa alma. Diríamos, o nosso ego com a nossa alma. Eu preciso acordar mais cedo para fazer exercício. Mas quando eu acordo mais cedo, o meu corpo fala, não, está cansado. Você já é velho, você já fez muita coisa. Ou você trabalhou muito ontem. Deixa para lá, deixa para outro dia. O que o corpo está querendo? Economizar energia. E a nossa alma está falando, olha, se você acordar mais cedo, você começar a fazer exercício, você vai ter mais energia. Se você tiver mais energia, essa energia vai se dissipar, entre aspas, ou vai flutuar na tua vida. As coisas podem andar em outro nível. Quando você ganha energia física, você pode ganhar energia no trabalho, na prosperidade, ou mesmo nos relacionamentos, porque você precisa ganhar energia. E se a gente não faz exercício, a gente não ganha energia. Então, o nosso corpo quer economizar energia. A nossa mente quer economizar energia. Esta é uma briga diária. Alguém já passou por essa experiência que eu estou falando? Ou é surreal o que eu estou falando? Né? Todo dia. Então, o convite para vocês é assim. Nós precisamos encarar que temos bloqueios, que temos problemas. Os problemas são para que a gente cresça. Então, eu preciso olhar para a procrastinação como um desafio que eu preciso vencer pela minha alma. Como assim? Então, é interessante porque muitas vezes eu encaminho pessoas para cá e eu falo para ela, olha, você vai ter, muitas vezes, dificuldade de chegar lá. Por quê? Porque existem forças que talvez não queiram que você vá lá. E você vai na hora de você, vou sair para ir lá num lugar diferente, vou tomar um passe, vou conhecer uma coisa diferente, vou conhecer uma egrégora diferente, mas na hora fala, mas eu não estou com vontade. Olha, fica uma dica aqui para você. Se você não fizer coisas, ou se nós não fizermos coisas contra nossas vontades, nós deixaremos o nosso corpo, o nosso ego, ganhar essa guerra. O ego, né? Vamos falar, o ego com o corpo seria a mente com o espírito ou a alma. Essa briga. O nosso ego, ele quer preservar a energia, porque o ego é que tem medo de morrer. Quem vai morrer, quem vai desencarnar, é o Rubens. O espírito imortal, que hoje tem um papel, um personagem, etc., de Rubens, esse vai acabar, como teve tantos outros que acabaram, como se fossem atores de teatro, né? Nós somos papéis de teatro. Ou você faz uma peça no teatro, acabou a peça, ou na novela, acabou, o ator continua, mas aquele personagem já não existe mais. Então, o que tem medo de morrer é o ego, o espírito não. Então, o espírito quer o quê? Quer viver. Viver o quê? Intensamente. Quanto tempo nós temos de vida? Alguém tem ideia? Quanto tempo nós temos de vida? Quanto tempo? 100 anos ela achou aqui. Isso, ela achou 100 anos. Tá bom, né? Você vai chegar mais na tua geração. Hein? Alguém tem ideia de quanto tempo a gente tem de vida? Só um dia. Só um dia. Só hoje. Só tem hoje. Você tem ontem? Alguém tem ontem aqui? Não. Alguém já tem um amanhã? Não. Nós só temos hoje. Por isso que quando a gente perde a guerra do nosso ego, perde a briga do nosso corpo, nós estamos perdendo vida. Vida. E nós sabemos, por relatos das pessoas que já passaram por outro plano, que um dos maiores arrependimentos que existem, as pessoas que estão desencarnando, que estão chegando do outro lado, que não fizeram tudo o que poderiam fazer, o maior arrependimento é: deveria ter vivido mais. Então, o primeiro bloqueio, que vai fazer com que a gente se arrepende muito quando chegar no outro lado, que a gente não sabe de qual é o outro lado exatamente, né? É a procrastinação. Então, primeiro que eu convido vocês, olhem a procrastinação como alguma coisa a ser vencida todo dia. Hoje eu estou com vontade, mas eu vou levantar mais cedo. Eu vou fazer a caminhada. Eu vou fazer alguma coisa hoje diferente. Faça alguma coisa diferente todo dia.
para quê? Para que a sua alma sinta que você está vivo. Se você só faz tudo igual, sempre da mesma maneira, e você reclama que a vida não muda, é porque você não tem como... Se você tem ingrediente para fazer bolo de banana, nunca você vai fazer bolo de chocolate. Nós precisamos mudar a nossa maneira de fazer as coisas para encontrar outros objetivos, outras metas, fazer a vida. Então, convite para vocês. Briguem feio com a procrastinação. Eu tenho feito ultimamente, depois que eu aprendi algumas coisas, para acordar mais cedo, para fazer exercícios. E eu acordar mais cedo da turma que eu estou frequentando agora é 5 da matina. 5 da matina, 5 da matina. E aí, tudo bem. Então, quando toca, às vezes eu vou dormir meia-noite, eu chego tarde em casa, dá palestra, etc. 5 da matina, eu falei, meu Deus do céu, será que hoje não dá? Todo dia a conversa é a mesma. Hoje você merece descansar. Ontem você fez até palestra no centro. Hoje não conta, né? Hoje é sábado, hoje não conta. Essa conversa, todo dia, nós temos. Ou eu estou falando só de mim. Só eu que tenho esse problema. Só eu. Não. Então, os bloqueios que nós temos também são questões que nós aprendemos, que viraram regras, que estão dominando a nossa vida. Por exemplo, puxa, eu gostaria de ter uma vida diferente. Eu gostaria de ser mais ousado, fazer mais coisas, mas eu tenho muito medo. E por que eu tenho medo? A gente não se pergunta, mas por que eu tenho medo de fazer algumas coisas? Em que momento alguém ou uma situação trouxe para mim uma informação que ficou guardada como um sistema de crença que é perigoso fazer isso? E aí, esse medo que nos bloqueia. Então eu podia ser mais ousado, podia fazer mais coisas, mas não. Mas o medo, que é uma informação que não tem muitas vezes, que crenças podem não ser verdadeiras, né? A maioria, aliás, são limitantes e podem não ser verdadeiras. Por exemplo, vocês sabem a história, já contei aqui, não sei se contei aqui, vou contar de novo, como é o sistema de crença, muitas vezes familiares, que a gente tem. Nós temos, nossa família vai nos trazendo a tradição. Alguém já ouviu falar que tradição da minha família, né? Como aquela, a Larinha sabe tudo, né, Larinha? Como aquele peixe, né? Que aquela família tradicional fazia um peixe. E esse peixe era tradicional, eles tinham até um ritual do peixe. Então eles tinham que comprar um peixe, de determinado peixe lá, e tinham que cortar 4, 5 dedos do rabo do peixe, jogando fora um naco de carne ali importante. Eles tinham que fazer isso, era do ritual. Um dia, e sempre precisa ter um dia, uma pessoa que fala, peraí, por que tem que fazer isso aí? Então, nós precisamos ficar atentos para fazer essa pergunta. Por que eu tenho que repetir isso aí? Aí foi perguntar para a mãe, por que nós temos que fazer no nosso ritual do peixe? Nós temos que cortar lá uma parte grande, lá 4, 5 dedos do rabo do peixe. A gente não aproveita aquilo. Ela falou, eu não sei, filha, nunca me pensei nisso, nunca parei para pensar. Muitas vezes nós fazemos coisas e não paramos para pensar. Ela falou, quem me ensinou foi minha mãe. Então vamos perguntar para a vó, vamos lá. Ô vó, por que a gente tem que cortar 4 dedos do rabo do peixe para poder fazer o nosso ritual do peixe assado aqui? Eu falei, não sei, eu aprendi com a minha mãe me ensinou e eu faço assim. E foi a Bisa, vamos falar com a Bisa. Bisa, 92 anos, vamos perguntar para ela, né? Vamos lá, está lúcida ainda. Ô Bisa, por que nós temos que cortar 4, 5 dedos do rabo do peixe para fazer o nosso ritual do peixe assado? Eu sei, quem me ensinou foi minha mãe. Aí o pessoal já estava todo reunido, foram no centro, chamaram a velhinha, incorporou lá no espírito e tal, e falou, escuta, nós queremos saber por que nosso ritual da família do peixe tem que cortar 4 dedos assim? Porque a minha forma era pequena. Nós estamos vivendo situações, às vezes, porque as formas que nos ensinaram são pequenas. Ah, mas por que eu não posso fazer tal coisa? Não. Eu tenho que continuar no meu trabalho, eu não posso pensar em fazer uma coisa diferente, eu não posso pensar que eu posso crescer, que eu posso ir mais longe. Não, porque é assim que me ensinaram. O nosso sistema de ensino é um sistema limitante. O sistema de ensino não nos ensina a sermos prósperos, ensina a sermos, muitas vezes, trabalhadores.
Tem alguma coisa de errado de ser trabalhador? Não, não tem. Mas se você só tem a ideia, você só aprende, só pode ser trabalhador, você nunca vai permitir que a tua alma sonhe mais alto. E a nossa alma sonha, pode sonhar mais alto. Mas aí os processos que vão nos ensinando, não, isso não pode. Isso não é para você. Isso não é para desse jeito. Ah, eu posso me curar de uma doença? Não. Aí vem o doutor, vem o médico, e fala assim, esta doença é incurável. Eu fico admirado como que o médico pode chegar e falar com tanta autoridade, com tanta convicção, com tanta certeza, por uma sentença de morte no paciente, dizendo que aquilo é incurável. Quem é o ser humano que tem a ousadia de não permitir que as forças divinas atuem na cura das pessoas? Quem é? Vocês sabem que eu nunca vejo ninguém fazendo, em lugar nenhum, pesquisas das curas espontâneas. Vocês já viram falar? Olha, tem um hospital aqui que está pesquisando as pessoas que se curaram espontaneamente. Nós estamos aqui pegando e levantando dados dela. Alguém faz isso? Não, não tem interesse. Eu acho um absurdo. E as pessoas que se curam espontaneamente, que não são espontaneamente, a gente sabe que tem um conjunto de forças emocionais e espirituais que podem trazer a cura, essas pessoas, quando vão a esse tipo de medicina, elas são o quê? Não, nós erramos no diagnóstico, aquele exame estava errado, você não tinha aquele problema. Você já ouviu falar disso? As pessoas. Então, olha o sistema, como é um sistema de trazer a gente para baixo. O sistema de saúde é um sistema para baixo. Eu tenho encontrado, no meu dia a dia, mulheres que chegam apavoradas, porque disseram que elas têm osteoporose. E quando você dá um diagnóstico de osteoporose para a mulher, no mental dela, no pensamento dela, assim, a qualquer momento eu vou quebrar meu osso, vou ter que pôr uma prótese, porque é a primeira imagem que vem para todo mundo. Aí quando a gente fala, pera um pouquinho, deixa eu olhar o exame. Eu tenho visto com frequência pessoas que chegam lá com o diagnóstico de osteoporose, apavoradas quando a gente olha, tem uma leve osteoporose de coluna. E o fêmur, que teoricamente é o mais importante onde você quebra, está normal, tem uma osteopenia. Mas por que põe? Se você olhar, o diagnóstico médico sempre vai dar o pior. É um conceito. Diga sempre o pior para o teu paciente. Por quê? Porque se ele ficar melhor, tudo bem, você sai ganhando. Então, olha o mindset, muitas vezes. Você não pode falar para o teu paciente que ele pode ficar bem, que aquilo não é tão grave, porque depois, se ele piorar, ele vai vir contra você. Então, muitas vezes eu tenho visto que é um tipo de diagnóstico de defesa, não um diagnóstico de harmonia. Você pode dizer, estamos com essa questão, mas por que sempre colocar o pior? O que não se sabe ainda, deveria saber na área da saúde, é que quando o profissional de saúde, que teoricamente tem uma autoridade, e que ele dá um diagnóstico, aquilo vem com força. E aquilo vira uma regra, vira uma crença, vira uma verdade. Então, muitas pessoas nem estariam doentes, mas com o diagnóstico desenvolve a doença. Alguém já viu alguma coisa nesse sentido? Então, olha só. Então, nós somos seres que nós precisamos ficar atentos, que eu vou dizer, sugestionáveis. Somos sugestionáveis? Somos. Quando nós estamos de frente a uma autoridade, que nós consideramos autoridade, a palavra dessa autoridade, a informação, ela vai gravar. E quais são as duas primeiras autoridades que nós tivemos na vida? Alguém sabe? Que deixaram, eventualmente, muitas marcas na nossa vida até hoje, muitos bloqueios. Quem são as duas maiores autoridades? Pai e mãe. E como é que faz com pai e mãe? Nós precisamos reavaliar, quebrar os padrões, muitas vezes, ou vamos dizer assim, não é quebrar, questionar os padrões das nossas primeiras autoridades, porque eles também tinham dificuldades. Então nós estamos vindo de gerações e gerações com dificuldades de educação, com dificuldades, com limitações, com questões que vêm limitando a cada um de nós. Mas é para questionar tudo. A gente precisa questionar tudo. Questionar não é
confrontar e brigar. Não, é questionar. Será que isso é desse jeito mesmo? Será que a diabetes não tem cura mesmo? Porque dizem que não tem cura. E se você acredita que não tem cura, acabou, não tem conversa. Mesmo que um dia tenha, não interessa. Então, o questionamento faz com que a gente se liberte de padrões de crenças. Tem 3 tipos básicos de crenças. A crença da identidade, da capacidade e do merecimento. A da identidade é assim, quem eu sou? Quem eu sou? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar, quem eu sou? Ah, eu sou um médico. Não, eu estou médico. Então, a gente às vezes se identifica com a profissão. Não, a profissão você não é você. Ah, eu sou marido. Não, isso não é, você está marido. Estar genro, já pensou? Estar genro é uma das coisas mais complicadas que tem, brincadeira. Então, quem sou eu? Você sabe quem você é? Você se pergunta, quem sou eu? O que este ser está fazendo aqui agora? O que eu vim fazer no Salve? O que eu venho resgatar no Salve? O que eu posso sair daqui ampliado, tanto pelos aspectos emocionais que vão ser trabalhados, quanto os aspectos espirituais? Então, o convite é, comece a se perguntar questões, e as perguntas, elas ampliam esse sistema de crenças que são limitantes. Quem sou eu? Bom, o que eu estou fazendo aqui? São perguntas clássicas do Espiritismo também. O que eu vim fazer aqui? Você parou para se perguntar? Bom, quem sou eu e o que eu vim fazer aqui? Será que eu vim só trabalhar, comer, fazer sexo, jogar bola? É isso que eu vim fazer? Isso é isso? Aí depois a gente começa a ter, como a Joana, começa a ter uma insatisfação, começa a ter uma infelicidade, porque a alma está gritando, você não veio aqui só para isso. Você veio aqui para ser feliz, você veio aqui para se ligar com a espiritualidade, você veio aqui para crescer, para evoluir. Nós estamos aqui para crescer e só temos um dia. Nós só temos um dia, só temos o dia de hoje. O dia de ontem já foi, o de amanhã não chegou ainda. Porque eventualmente, deixa eu dar uma olhada mediunicamente aqui, deixa eu ver lá no fundo. Não, ninguém vai desencarnar essa noite, não, fiquem tranquilos. Mas é possível. Vocês já fizeram o teste do desencarne? Já fizeram o exercício do desencarne? Nunca fizeram? Joana de Ângeles, né, a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela pede para que nós, espíritas, espiritualistas, façamos o teste do desencarne. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Olhinho bem fechado. Isso. Agora você vai ter uma sensação assim, como se estivesse descendo assim uma montanha-russa devagarzinho. Aí você vai sentir uma mão no ombro, assim, bem levezinha, que é o teu mentor dizendo, acabou, vamos embora. Larga tudo. Vira as costas para tudo e larga. Acabou. Rompeu a ponte, estourou a ponte, vamos embora. Como é que fica? Já tem gente abrindo os olhos aqui desesperada. Tem gente que já ficou desesperada aqui, falando assim, meu Deus do céu. Pode abrir os olhos. Todo mundo ficou tranquilo, o Sereno falou, posso ir com o senhor? Não tem problema, ficou tranquilo todo mundo? Não? Imagina. Tem gente que fica desesperado do outro lado, falando, meu Deus, esqueci de deixar a senha do banco para minha mulher, né? Aquelas coisas. Então, Joana de Ângeles diz que muitos dos espíritas, principalmente, dão muito trabalho quando chegam do outro lado, porque não se preparam para esse momento, que eu sei que aqui ninguém vai ter nenhum... Fiquem tranquilos que aqui ninguém vai desencarnar, fiquem tranquilos aí, até pelo menos uns 2 dias todo mundo está tranquilo, tá? Crenças de identidade, o que eu sou. Quando eu começo a ampliar, eu sou o quê? Talvez eu sou um sistema, eu sou uma alma que veio aqui para desenvolver o máximo de coisas que eu tenho para desenvolver. E se a minha alma veio para desenvolver, eu tenho que ganhar a briga com a procrastinação. Preciso melhorar o quê? A minha autoimagem. Como é a tua autoimagem? A nossa autoimagem é uma imagem que as pessoas
que nós convivemos, muitas vezes desde a infância, essas pessoas que colocaram a nosso respeito, pessoas que falavam. Eu, por exemplo, eu era muito agitado. Né? Eu acho que eu tinha... Hoje eu teria feito diagnóstico de TDAH na infância, pelo menos. Porque eu era agitado, tinha energia de monte. Eu tinha que jogar energia no esporte, porque eu não parava nunca de fazer esporte. E aí, você é agitado. E eu fui aquele moleque que perguntava o porquê. Sabe aquela coisa de porquê? A criança, quando começa a perguntar o porquê, perguntava tudo o porquê. Até hoje eu pergunto, imagina o porquê. E era o chato. Falei, você é chato, você fica perguntando. Aí o que aconteceu? Minha autoimagem, por muito tempo, é que eu era uma pessoa chata, inconveniente. Então o que acontecia? Eu acabava me retraindo. Por muito tempo na minha vida, eu acabei me retraindo, porque eu falava, eu não tenho, né, eu sou chato, então eu tenho que ficar quieto no meu canto aqui. Muitas vezes eu tinha que usar jovem da bebida alcoólica para poder ir a uma festa, dançar, porque senão, como? Quem sou eu para me mostrar? A autoimagem que foi gravada na minha infância, na minha adolescência, e não tem nenhum culpado. Por algum motivo aquilo aconteceu. Então a autoimagem nossa, muitas vezes é deturpada, o que impede que a gente cresça, o que impede que a gente evolua, o que impede que a gente venha a desenvolver mais do que a gente precisa desenvolver. Então a pergunta que eu faço, qual a autoimagem que você tem em você? É outro bloqueio. O bloqueio de não permitir que eu seja quem eu sou. Não sei se vocês sabem, não existem duas pessoas com a mesma digital. Então, nós somos seres únicos, mas o tempo todo nós estamos nos comparando com outras pessoas, achando que, nossa, eu nunca vou conseguir ser daquele jeito. Nossa, eu nunca vou conseguir aquilo que a outra pessoa conseguiu. E se eu te dissesse que todo mundo vem para cá com uma tarefa? Vamos por tarefa? A tarefa ficou pesada. Uma proposta. Todo mundo vem aqui com uma proposta. A pessoa é um sitiante, vem com uma proposta. Qual é a tua proposta? Qual é o teu propósito? Se nós não encontramos o nosso propósito de vida, nós não temos energia para ganhar essas brigas internas. Procrastinação, autoimagem. Quer ver outro bloqueio que impede que a gente viva plenamente? E isso também é muito ensinado, que a gente acaba aprendendo por osmose, sem perceber. Escassez. Escassez. Quem acredita aqui que pensa com escassez? Quantas vezes você fala, bom, eu vou num lugar, eu quero ir num restaurante diferente, alguma coisa, mas ali é muito caro, ali eu não posso. Ou eu quero fazer uma viagem, eu não posso. Tudo bem, ninguém aqui está dizendo para a gente ser inconsequente, mas quando nós temos o bloqueio da escassez, a gente acaba bloqueando a nossa energia de crescimento. Então eu preciso ficar sempre atento, porque tem níveis de escassez. Cada um está no seu nível. Eu convido vocês a fazerem pequenas tarefas, pequenos exercícios diários, dentro da possibilidade de vocês, mas para quebrar a escassez. Claro, eu vou num restaurante, pelo menos eu vou num lugar, nem se for um lugar bonito, chique, que eu acho que eu nunca vou poder entrar, para tomar um cafezinho. Mas eu preciso fazer uma mudança no meu campo vibratório. Quando nós temos esses bloqueios, eles estão bloqueando o nosso campo de energia. Então a gente precisa ter consciência e falar, eu preciso quebrar padrões de escassez. Mas isso não é para mim. Alguém já pensou assim? Essa coisa não é para mim. Talvez não seja agora. Mas se você vai quebrando pequenos momentos de escassez, pequenos bloqueios de escassez, avaliando de onde veio isso, e muitas vezes nós somos criados assim. Nossos pais talvez com dificuldades. Você não tem que economizar, você não pode gastar, você só tem que fazer economia. Quantas pessoas acabam economizando, tendo poupanças e acabam não usufruindo do dinheiro? Quer dizer, é uma energia parada. Nós precisamos pôr a nossa energia em movimento. Esses bloqueios vão paralisando a nossa energia. Pensa em termos assim, tudo que a gente vive tem função da energia. Por exemplo, eu costumo dizer para os meus pacientes que todas as doenças podem ser curadas se você conseguir subir a tua energia vital. Subir a tua energia vital, você cura qualquer coisa.
Por quê? Todas as doenças iniciam, o processo inicial é quando cai energia. Então, digamos que está fluindo energia no nosso corpo, começa a cair. Em determinado órgão, e aí por uma ponte emocional, psicossomática, daquele órgão que precisa de mais energia, porque você tem talvez um desgaste maior ali, não vai chegar energia suficiente, aí você começa a ter uma doença. Por exemplo, o fígado. Digamos que você, deixa eu olhar aqui pela minha mediunidade, não tem ninguém aqui com esse problema. Se tivesse alguém com mágoa aqui, a gente até podia ver, mas não tem ninguém com mágoa, então é mais difícil. Mas tudo bem, fica como exemplo. Se você tem mágoa que você guarda, você mágoa é má água. Aonde você guarda a má água, água parada? No fígado. E aí você vai ter um problema qualquer de falta de energia. Qual o órgão que já precisa de mais energia, que tem mais dificuldade? O fígado. Você começa a ter problemas de fígado. Você começa a ter as enxaquecas, as dificuldades digestivas e todas as intempéries que o fígado traz como super órgão. Então, o que eu preciso? Limpar meu corpo todo de mágoas, de dificuldades emocionais, para que o fluxo de energia não pare no lugar e fique ali doente. Todos nós vamos morrer com 120 anos. Todos nós morremos com 120 anos. Não sei se vocês sabem. Todos nós morremos com 120 anos. De um determinado órgão. Se o meu coração chega aos 120 anos mais rápido, quer dizer, se eu gastei energia já dos 120 anos, eu morro do coração, porque eu já gastei essa energia. Se eu gastar minha energia do intestino, porque eu sou um cara enfesado, né? Enfesado, cheio de... Se eu guardar essa energia, eu vou gastar mais rápido os 120 anos que eu tenho de energia. Então a gente nasce com uma bateria de 120 anos. Só que a gente vai gastando mais rápido por motivos psicológicos, psicossomáticos, emocionais, e isso aí faz com que todos nós vamos morrer com 120 anos. Algum órgão falou, chegou, acabou, e não tem como trocar. Ah, mas eu vivo com medo. Eu vivo com medo. O que é o medo? O medo vai gastar qual o órgão? O órgão, o rim. Vai gastar o rim. Então, se você fica com medo o tempo todo e você não reavalia o medo, porque medo, né? Hoje em dia, deixa eu ver se tem alguém aqui também, a minha mediunidade, ansiedade também, não tem ninguém ansioso aqui. Você vê que hoje eu estou acertando todas, né? A ansiedade, um tipo de ansiedade é medo. Medo do quê? Medo do futuro. E por que alguém tem medo do futuro? Como é que você pode ter medo do futuro? Alguém tem uma ideia de como pode ter medo do futuro? Alguém tem uma ideia? O futuro existe? Existe futuro? Vocês acham que existe futuro? Sim ou não? Existe futuro já? Então está tudo já determinado? Não. Tem projetos. Você projeta o futuro. Mas ele não existe. Não chegou. Como é que eu posso ter medo de uma coisa que não chegou? Eu tenho. Então, antecipação da desgraça, né? Porque aquele medo do futuro, porque tem gente que fica antecipando a desgraça o tempo todo. Não, porque eu não vou viajar de avião, porque o avião pode cair, né? Então, imagina, a pessoa vai antecipando só as desgraças. E 98%, se não fosse mais, das desgraças que a gente antecipa, não acontecem. Olha que gasto de energia. Olha que gasto de energia. Meu Deus, que pode acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Mas pode, mas não pode. Qual é a possibilidade? 98% não. Pode olhar na tua vida. Quantas vezes na tua vida você ficou preocupado com uma coisa, ficou ansioso com uma coisa e aquilo não aconteceu? A grande maioria. E quando aconteceu, olha que pensei, quando aconteceu, você resolveu. Então, estatisticamente, não tem lógica a gente ter medo do futuro. Por quê? Primeiro que o futuro não existe. Eu estou antecipando uma desgraça que não vai acontecer, a maioria das vezes. E quando acontece, você resolve. Como você resolveu um monte de coisa na sua vida já. Então não tem lógica a gente ficar assim. Estatisticamente, você resolveu todas as suas dificuldades até hoje. Por que a próxima você não vai resolver? Não, agora é diferente. Agora a sogra é outra sogra, entendeu? Aí é mais complicado. Então, nós não temos medo do futuro. Fica a dica aqui, para você saber. Nós temos medo da possibilidade que a gente tem na nossa mente
de algo que já aconteceu no passado acontecer de novo. Nós temos medo inconsciente de algo que já aconteceu no passado acontecer de novo, porque nós temos esse registro lá dentro. E esse registro faz com que a gente entenda, porque o registro emocional, olha que interessante, o registro emocional ele é atemporal. Se eu pedir para vocês lembrarem agora uma coisa ruim, eu não vou pedir, você vai entrar em contato com uma coisa que aconteceu na tua infância, alguma coisa qualquer, você vai trazer, a emoção vai vir de novo. Você vai vir de novo. Se é um medo, se é uma tristeza, se é uma raiva, vem de novo. Então, olha que interessante. As emoções, elas ficam num bloco na nossa vida, estão o tempo todo lá. Se a gente olhar, ficar olhando para aquele bloco, a gente sente tudo de novo. Então, para que serve o passado? Para a gente reavaliar, para não repetir. Quanto tempo a gente tem que ficar no passado? Quanto tempo vocês acham que a gente deve ficar no passado? Quanto tempo? Já chutem? Alguém chuta quanto tempo? Pouquinho, né? 0 não dá, porque a gente precisa aprender. 10%. 10% da nossa vida é no passado. 70% aonde? No presente. 20% nos projetos futuros. Então, se você tem ansiedade, a ansiedade psicogênica, quando eu falo, você tem excesso de futuro. Você fica vivendo no futuro, do que pode acontecer, da desgraça, aí você tem essa ansiedade. Se você está deprimido, você está com excesso de passado. Você só fica pensando nas coisas que não deram certo, porque não sei o quê. Você fica ligado naquele campo de energia, e a gente pode falar aqui campo de energia, que te tira a tua energia. Então, a dica, depressão não é doença. Depressão não é doença. Depressão é sintoma. Como febre. Febre é doença? Febre é doença? Não. Então, depressão não é doença, é um sintoma. Qual é o principal sintoma da depressão? Quer dizer, a principal causa que dá depressão. É uma só. Vocês vão reconhecer. Se alguém aqui já passou por depressão, se alguém aqui sabe, alguém conhece, vai entender. Só tem uma causa a depressão como sintoma. Só uma causa. Alguém imagina qual é essa única causa? O quê? Medo. É uma causa só. Tristeza. A tristeza é um reflexo, é um sintoma, é um comportamento. Não, mágoa também é um comportamento. A depressão só tem uma causa. Vocês vão ficar surpresos. Só tem uma causa. Eu descobri isso trabalhando comigo e com os meus pacientes. Só tem uma causa. Falta de energia. Falta de energia. Aí por que você tem falta de energia? Porque você tem mágoa. Você tem medo. Aí sim. Então, se você tiver perda de energia num tal nível que você não consiga viver bem, você vai ter sintoma de depressão. Então, a dica é, a pessoa que tem depressão, ela precisa identificar a biocontabilidade. Alguém já ouviu falar isso? Biocontabilidade? Não? Biocontabilidade. É, contabilidade do nosso organismo. Nós temos uma contabilidade. O nosso corpo tem um setor aqui administrativo, não sei se vocês sabem, tem um administrador aqui, né? Esse administrador, ele faz o quê? Ele faz uma contabilidade energética. Qual é o dinheiro do corpo? Energia. Então, quanto você ganha de energia, quanto você gasta de energia. É uma contabilidade. Na casa, no nosso dia a dia, se você gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer no banco? Tal de cheque especial. Alguém já ouviu falar em cheque especial? É uma coisa rara que existe, né? E o que é o problema do cheque especial no Brasil, que é o maior de todo mundo? O que tem lá no cheque especial? Juros. Então, presta atenção. Quando o nosso corpo entra no cheque especial de gastar mais energia do que ganhar energia, você paga juros. E o que é os juros? Os sintomas das doenças. Então, eu estou deprimido. Eu costumo dizer, a depressão é quando uma empresa está em pré-falimentar, que a gente chama de recuperação judicial.
Pega aí, quem entende na parte administrativa. O que é uma recuperação judicial? A empresa fala, não falo com ninguém, não pago ninguém, me fecho aqui, vou ficar 2 anos aqui, só resolvendo as coisas. O deprimido faz o quê? Não quero falar com ninguém, não quero sair, quero ficar quietinho. Por quê? Porque está fazendo um balanço de energia. Porque se gastar energia, vai à falência. Aí você fala para o deprimido, vamos, anda, vamos caminhar. Ele não tem energia. Você precisa dar condições de energia para ele. Então, identificar a biocontabilidade. Vocês nunca tinham ouvido falar essa palavra, né? Biocontabilidade. Eu que inventei, como é que vocês vão saber? Biocontabilidade. Onde eu ganho energia? Alimentação, sono, exercício. Principalmente na parte física. Tá? Claro, quando eu falo de alimentação, eu falo de nutrição. Quando eu falo de nutrição, eu falo de hormônios, suplementos, algumas coisas que com a idade a gente não vai conseguindo absorver mais a natureza, e a natureza que está chegando agora também tem menos energia. Porque, falando em alimentação, nós só comemos uma coisa. Eu gosto de uma coisa só, eu vou fazer uma só. Nós só comemos uma coisa, vocês sabiam? Só comemos uma coisa. Ela tem vários aspectos, mas é só uma coisa. Alguém tem ideia do que nós comemos? Só uma coisa? Nós comemos sol. Sol. O que é sol? A energia que é ali no planeta. Como é que captura o sol? A planta captura o sol. A planta pega essa moeda, que chama fóton, e faz a fotossíntese. E pega essa moeda de energia e coloca na planta. E o boi vai lá e pega essa energia, só que ele fica com um pouquinho, ele é atravessador, né? Então tem mais energia na planta, que é direto, e aí o boi fica com menos energia, né? Porque vai atravessador. Então todo mundo come sol. Então a gente pode olhar todos os alimentos como se fossem alimentos fotônicos. Olha que interessante. Que dieta você está fazendo? A alimentação, dieta fotônica. Eu vou olhar para tudo que eu vou comer e vou perguntar: quanto de fóton tem esse alimento? Pergunta para vocês. Quanto de fóton tem um salgadinho? Então tem dias que a gente come o dia inteiro, mas nada fotônico. Então a proposta é: tenha uma alimentação fotônica. Olha que bonito o nome, né? Uma dieta fotônica, dieta com sol. Tomar sol também é bom. Alguns seres humanos já estão aprendendo, já fazem fotossíntese. Você sabia disso? Tem pessoas que se conectam com o sol e não precisam comer. Eu conhecia uma pessoa, quando trabalhava na rádio Boa Nova, lá fazia o programa, a pessoa foi lá, deu uma entrevista. Um amigo meu ficou 20 dias com uma turma fazendo essa experiência, e ele é médico, ficava lá, e ninguém comia. E ele precisa. Tem gente que já aprendeu a fazer fotossíntese. Bem mais barato que mercado, né? Bem mais barato. Então, aí a parte física, né? Onde que a gente perde a energia? Na administração de estresse. O que é a administração de estresse? É como você vai encarar aquilo que você está vivendo. Então, tudo pode ser interpretado. Não importa o que fizeram para você. Não importa o que fizeram para a gente. Importa é o que a gente vai fazer, o que fizeram para a gente. Isso chama dar novo significado. Olha, isso é mágico. Eu convido vocês a brincarem de dar novos significados para as coisas que acontecem. Vocês vão ficar estáticos, porque quando eu pego uma experiência, eu guardo essa experiência ela gera um produto no meu cérebro que chama engrama. Tem lá os neurônios ali agrupados, liberando energia. Então, se eu interpretei que a pessoa me fez aquilo, tal, eu estou gerando neurotransmissores negativos, hormônios negativos. Isso está me tirando energia. Quando eu reavalio isso, vou um pouquinho, será que foi desse jeito mesmo? Será que eu não posso olhar de outro ângulo? Será que eu não posso perceber de outra maneira? Eu simplesmente modifico a interpretação. Quando eu modifico a interpretação, eu solto aqueles
aqueles engramas, eu solto os neurônios, fisicamente falando, solto os neurônios, e eles se reagrupam de outra maneira, liberando então agora neurônios positivos. Então eu posso estar perdendo energia simplesmente por uma interpretação. E eu vou dizer para vocês que todos nós temos interpretações mentirosas. Vou provar para vocês que tudo que você viu até hoje, que você guardou como a tua memória, é mentira. Nos Estados Unidos fizeram uma experiência com estudantes universitários. Fizeram o seguinte, pegaram os estudantes universitários e falaram, olha, nós conversamos com a família de vocês e nós queremos saber como é que é a lembrança de vocês na infância de vocês. O que aconteceu na infância? Então a gente pegou aqui 10 fatos que eles nos trouxeram para vocês relatarem o que vocês lembram. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, olha, a gente vai pegar cada um aí, contrataram a família mesmo e tal, e puseram para as pessoas. Só que a família só tinha dado 9. Tinha dado 10, mas eles tinham tirado 1. E eles colocaram um outro lá que a família não tinha falado. Eu vou repetir. Universitários. Olha, vocês vão relatar o que vocês lembram de fatos da infância. A gente pegou com a família de vocês. Deu para eles. Vamos lá. E só que eles pegaram, tiraram um e colocaram um que não tinha acontecido com eles. Que eles tinham se perdido no shopping. Tudo bem? Era mentira, mas tudo bem. 40% dos estudantes universitários relataram com detalhes como eles se perderam no shopping. 40% relatou. Mas por que eles iriam mentir? Não, eles não iam mentir. Eles estavam dizendo como a nossa memória funciona. A nossa memória é, no mínimo, 40% mentirosa. Porque eu pego numa situação de estresse, o que eu consigo pegar é uma parte da experiência. Só que meu cérebro, a minha mente, não aceita uma memória incompleta. Então, naturalmente, o que faz? Completa, vira um Frankenstein. Aí eu pego um pedaço de novela que eu lembro, um pedaço do que aconteceu não sei o quê, um livro, eu vou lá e faço a minminha memória. E eu falo, isso é o que eu lembro. Mentira. 40% é mentira. Então, se você está magoado com alguém, 40% é mentira. Já pensou? Vai chegar do outro lado, que do outro lado está tudo filmado, né? Filma tudo isso aqui. É Big Brother, a gente vive no Big Brother. Eles filmam tudo. No banheiro, às vezes, eles não filmam, mas eles filmam tudo, né? Quando a gente chegar do outro lado, fala, deixa eu ver o filme lá da Joaninha que me magoou. Ah, tá aqui. Você vai olhar e falar, não foi assim. Tá filmado. Como é que você vai falar que não foi? Aí você vai falar, meu Deus do céu, fiquei 30 anos magoado com uma pessoa que não foi nada disso. Então eu aconselho vocês a reverem rápido, né, as memórias mentirosas. Ou a gente pode também utilizar essa mentira para fazer as mudanças que a gente quer, né? Então eu, por exemplo, se alguém me magoa, eu digo, ela estava obsidiada. Pronto. É verdade ou mentira? Eu não sei. Mas para mim vai valer a pena, porque se ela estava obsidiada, eu já não fico mais magoado, porque não era ela que me magoou, era o obsessor. Aí já fica mais fácil. Nós perdemos e ganhamos energia pelos nossos padrões mentais, pela conversa que a gente tem com a gente mesmo o tempo todo. Você conversa com você? Alguém conversa consigo mesmo aqui? Nesse diálogo aí, esse diálogo tem 2 aspectos. Quando você faz uma pergunta para você mesmo, essa resposta vem da onde? Essa resposta pode vir de 2 lugares. Do inconsciente mais profundo, de 3, né? Então, do inconsciente mais profundo, do inconsciente coletivo, ou do amiguinho que está aqui aproveitando para responder aquilo que você quer, entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso diálogo interno. Eu mais gosto de ensinar, as pessoas que eu posso ensinar, eu digo, não acredite no seu pensamento. Como assim, Rubens? Não acredite no seu pensamento. Não dá para a gente acreditar no nosso pensamento. Porque a gente nunca vai saber quando o pensamento é nosso. Se for bom, acredite. Se for ruim, não acredite. Questione. Então, você quer viver melhor? Quer sair um pouco dessas mentes perturbadas? Não acredite no teu pensamento. É estranho o que eu estou falando? Não? A pergunta lá do livro dos Espíritos, que eu não lembro qual é, o Kardec perguntou para os Espíritos,
vocês aí do outro lado podem influenciar nossos pensamentos? Eles responderam, muito mais que vocês pensam. Na realidade, são eles que nos dirigem. Então, nós somos muito mais dirigidos por esse grupo invisível que está ao nosso redor. Então, eu digo, não dá para acreditar no nosso pensamento. Porque o nosso pensamento vai nos levar muitas vezes para onde a gente não quer e a gente acha que é nosso e não é. E pode ser também até que seja nosso, mas num inconsciente coletivo. Uma paciente minha, 20 anos que não fazia exame de sangue, porque cada vez que ela ia fazer exame de sangue, era uma tortura para ela. Passava muito mal, de desmaiar, de ter que internar. Então ela desistiu. Aí eu falei para ela, quando você for fazer o exame de sangue, você vai fazer um exercício simples. Você vai repetir teu nome, a data de nascimento e a data atual. Conforme ela foi fazendo nesse mantra, o que aconteceu? Ela naturalmente conseguiu fazer o exame, não passou mal, não teve nada. E por quê? Porque ela se fixou na vida atual. Antes ela deixava, quando ela entrava no local que era um laboratório, provavelmente acordava dentro dela um processo de uma coisa muito complicada, a gente pode até imaginar. Quando ela não deixou entrar, que ela repetiu o próprio nome, data de nascimento e data atual, ela não deixou a subpersonalidade assumir. Então, muitas vezes, nossas respostas vêm de nossas subpersonalidades, que nos sugam energia. E os campos espirituais. Quem aqui já não entrou num ambiente e começou a sentir um cansaço, começou a sentir uma tontura, um mal-estar? Por quê? Porque o ambiente também nos tira energia. Então, a gente precisa ficar muito atento como que a gente vai entrar nos ambientes. Vocês fazem algum tipo de proteção no computador de vocês, assim, para poder entrar na internet? Fazem algum tipo? Ou entra na internet e não faz nenhum? Não tem antivírus, não tem firewall, né? Faz tudo, né? Só que no nosso dia a dia não faz, né? Quer dizer, você entra no ambiente de peito aberto, entrou ali. Eu tenho jovem que vem lá e passa mal, e vai para a balada, e desmaia, e passa mal, e não sei o quê. Não consegue ir para a balada. Por quê? Porque é sensitivo. O que tem de, mas eu tenho ansiedade. Não, você é sensitivo. Eu tenho depressão. Não, você é sensitivo. Como é que você vai saber que você é sensitivo? Quando você puser a ideia de que você pode ser sensitivo. Então eu costumo brincar que a maioria dos meus pacientes que dizem que tem algum comportamento, algum diagnóstico psiquiátrico, eles na verdade são sensitivos. Então se você conhecer alguém com diagnóstico psiquiátrico, diga para ele, antes do diagnóstico psiquiátrico, você é um sensitivo. Tem sentido? Então, biocontabilidade, procrastinação, amanhã é para brigar, amanhã é para acordar mais cedo, na marra, fazer na marra e na marra, tá? Vamos ver, eu quero saber. Quem se compromete amanhã a acordar mais cedo aí para fazer uma caminhada? Olha, o pessoal nem levanta a mão, faz assim, porque quem sabe ninguém vê. Pessoal, nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos plenos, mesmo que a gente não saiba como, completamente, mas quando a gente começa já a colocar energia para ser pleno, a vida começa a rodar. Então a gente tem a obrigação, entre aspas, de sermos felizes, de ganharmos essa briga entre a alma, né, e o corpo. Por isso eu peço que vocês nesse momento sintonizem com vossos mentores, fechem os olhos, sintonizem com vossos mentores, porque enquanto a gente fica aqui enrolando vocês já estão sendo atuados, tratados, e a gente espera, nesse momento, que essa conexão com essa espiritualidade superior possa trazer para nós, essa noite, pensamentos, ideias de quais são as mudanças que eu vou fazer na minha vida. E fazendo essas mudanças, eu começo a mudar 1%. Todo dia eu mudo um pouquinho. E mudando um pouquinho, em pouco tempo, eu já tenho uma nova vida, uma nova proposta. Que assim seja. Muito obrigado.